Bolsonaro convocou reunião com embaixadores de diversos países para falar mal do Brasil e desacreditar as instituições da República, sobretudo o Tribunal Superior Eleitoral e o Supremo Tribunal Federal. As contestações às falas de Bolsonaro vieram, inclusive, do seu próprio núcleo duro da campanha eleitoral. Mas, dentre tantas contestações às falas de Bolsonaro, destaco a reação de um jornalista da CNN Brasil, sujeito conhecido por ser de direita, o jornalista William Vac. Segundo ele, a partir das falas de Bolsonaro, o mundo está sabendo, a partir de hoje, que nosso país é uma republiqueta, que elege seus dirigentes políticos com urnas fraudulentas. O presidente Lula, por sua vez, afirmou que é uma pena que o Brasil não tenha um presidente que chame 50 embaixadores para falar sobre algo que interessa ao país: emprego, desenvolvimento ou combate à fome, por exemplo. Ao invés disso, afirmou o presidente, conta mentiras contra a nossa democracia. Acompanhe a seguir com o professor, teólogo, administrador de empresa e doutorando em educação, o companheiro Ivan Martins, uma análise da reunião com os embaixadores e compreenda, de fato, as intenções de Bolsonaro com o citado evento. O Brasil viveu hoje, 18 de junho de 2022, um dos momentos mais tristes da sua diplomacia. Podemos dizer, de fato, um momento estarrecedor, lamentável, profundamente infeliz da política externa brasileira e da democracia brasileira. O presidente da República, como vocês já sabem, convidou embaixadores e embaixadoras para uma reunião a fim de apresentar provas contra o próprio processo eleitoral brasileiro. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal, você está no Xadrez Político. Isso mesmo, o presidente da República utilizou-se do seu cargo, das suas prerrogativas enquanto chefe de Estado, para atentar contra o próprio Estado brasileiro e as instituições democráticas brasileiras, especialmente o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral. Agora, em que distopia imaginaríamos uma cena como essa? Porque não é comum, não é usual que um presidente, um chefe de Estado, lide diretamente com embaixadores, embaixadoras. Isso não é comum, não é usual. Um chefe de Estado lida com outros chefes de Estado. Mas o que tivemos no Brasil hoje foi uma cena profundamente lamentável que deve circular pelo Brasil e pelo mundo, mostrando a fragilidade que a nossa sociedade vive. Eu suspeito que a principal intenção do presidente da República tenha sido exatamente medir o apoio que ele pode conseguir a um golpe de Estado ou não. Porque, bem, daquelas que estavam presentes, que participaram daquele momento, que assistiram a toda aquela encenação, eles retornam aos seus chefes de Estado, claro, e aí pode ser que tenhamos duas linhas principais. Uma é dizer, olha, a tentativa de golpe é real e ele estava ali considerando quem irá apoiá-lo ou não, do ponto de vista exterior. E segundo, especialmente naqueles países governados pela extrema-direita, é dizer, olha, o processo eleitoral brasileiro, né, corre risco porque não é um processo seguro. Quando o que nós sabemos, pela experiência do próprio povo brasileiro, é que o nosso processo eleitoral ele é seguro, ele é auditável, ele é legítimo. Tanto que o atual mandatário, por inúmeras eleições, passou e foi eleito justamente através deste mesmo processo. Mas imagine você, se um grupo externo da extrema-direita diz, olha, o processo corre risco porque não é seguro, é frágil. De outro lado, nós temos democracias, inclusive democracias mais consolidadas que a nossa, que estão dizendo, olha, o próprio presidente da República atenta contra o Estado brasileiro, atenta contra as instituições do Estado e pensa sim em dar um golpe.
Isso não é bom para o Brasil, não é bom para a política externa brasileira, não é bom para a democracia brasileira, não é bom para a diplomacia brasileira. E eu fico pensando agora como o Itamaraty agirá em relação a isso. Mas não apenas o Itamaraty, mas a sociedade brasileira e as instituições do Estado brasileiro. A presença do ministro da Defesa, e eu não confirmei aqui, do ministro da Casa Civil, se de fato estiver comprovado que os dois estavam presentes, isso também é muito triste, porque passa uma imagem de que o presidente da República, em sua intenção golpista, conta com apoio das Forças Armadas e com apoio de parte do Congresso brasileiro. Aquilo que nós chamamos de centrão, que é, de fato, quem governa o Brasil. Mas observe, eu quero avançar um pouquinho. O presidente do STF, o ministro Fux, foi convidado, bem como o ministro Fachin, o presidente do TSE. Ambos declinaram. Mas a fala do Fachin, ou melhor, a resposta do Tribunal Superior Eleitoral, é interessantíssima e merece a nossa consideração. Eu leio aqui, segundo o artigo publicado na CNN, o título é Fachin recusa convite de Bolsonaro para encontro com os embaixadores. O subtítulo, Tribunal Superior Eleitoral comunicou que o dever de imparcialidade não permite a ida do ministro à reunião. Diz aqui o seguinte, veja, em nota o TSE afirmou que, abre aspas, na condição de quem preside o tribunal que julga a legalidade das ações dos pré-candidatos ou candidatos durante o pleito deste ano, o dever de imparcialidade o impede de comparecer a eventos por eles organizados. Observe que na nota do TSE, o presidente Bolsonaro é tratado como aquilo que de fato ele é. Não um presidente da República, claro, ele é o presidente da República, utiliza-se indevidamente da sua prerrogativa, do seu status, do seu cargo para atentar contra o Estado brasileiro, mas ele o faz na condição de candidato à reeleição. E é curioso, porque o TSE está ciente disso, que é uma propaganda eleitoral. Claro, ele é, sobretudo, golpista, mas isso tem uma intenção também eleitoral clara, aberta. E ainda assim, ele passa ileso. Nós devemos, de fato, ter uma reação à altura, a sociedade civil, os meios de comunicação e todas as personalidades e forças da República e da democracia. E não basta apenas, neste momento, notinhas de repúdio. Porque o que trouxe o atual presidente até aqui e o que lhe dá condições de continuar a fazer aquilo que ele faz, que é esse discurso, essa intenção golpista, é justamente a impunidade. Até o momento, ele não respondeu devidamente pelos seus atos. E isso precisa acontecer. Porque essa conversa com os embaixadores, ela acontece justamente no mesmo mês em que haverá um ato, né, nas ruas com intenção golpista, já preparando para o próximo 7 de setembro. O presidente Lula também se pronunciou em suas redes sociais. O presidente Lula disse o seguinte: é uma pena que o Brasil não tenha um presidente que chame 50 embaixadores para falar sobre algo que interesse ao país. Emprego, desenvolvimento ou combate à fome, por exemplo. Ao invés disso, conta mentiras contra a nossa democracia. As palavras do presidente Lula deixam claro a diferença que nós temos de um presidente com intenções golpistas, um presidente golpista que avacalha as instituições brasileiras, e um presidente que é um estadista, que pensa no todo, que pensa naquilo que importa realmente para o seu povo, o povo brasileiro. O que você pensa disso, deste encontro? Qual deve ser a reação da sociedade brasileira? Escreva aqui nos comentários, participe conosco
eu imagino, suspeito que você já tenha se inscrito no canal e pedimos também, gentilmente, que você curta e compartilhe este vídeo. Você está no Xadrez Político e aqui a gente quer conversar sobre política e sobre economia.